Oh, quão cego andei e perdi. Mas vamos abrir aí Tiago capítulo 4. Coloque-se de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. Seu sangue verteu pra salvar tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça. Se você tem Bíblia e está pensando que existe alguém sem Bíblia, se você puder observar, olhar, dizer se aquela pessoa está sem Bíblia, sente-se perto dela e compartilhe a sua Bíblia com ela. Bom, Tiago 4, diz assim a palavra de Deus. De onde vêm as guerras, contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam inveja, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porquê, não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra seu irmão, julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês não são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor aqui quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos orar? Pai Santo e Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nos reunimos aqui e agradecemos por causa da tua palavra comprova que onde estão 2 ou 3 ou mais reunidos no teu santo nome, o Senhor se faz presente no meio. Então te agradecemos pela tua santa, soberana, maravilhosa presença no nosso meio, Jesus. A prova da tua ressurreição é a tua presença no nosso meio. Pai, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, principalmente a mim. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode sentar no seu lugar. Como já vimos em capítulos anteriores, certo? Nós começamos no capítulo 1, passando pelo 2 e o 3, chegamos ao capítulo 4 de Tiago. Essa carta, logicamente, como já disse, recapitulando, essa carta tem a autoria do irmão de Jesus, filho de Maria, Tiago, certo? Não era o Tiago mais velho dos discípulos, que foi decapitado, certo? Leia o livro A História dos Mártires. Leia o livro A História dos Mártires. E se não me falha a memória, dá para você baixar naqueles apps lá dos smartphones. De graça. A História dos Mártires. Você vai ver a história de vários mártires da igreja, começando, me parece, por Estevão, que foi apedrejado.
baixa esse hábito, lê, você vai ver, é muito edificante. Certo? Tiago foi decapitado, o velho. Este Tiago não, é irmão de Jesus. Se me falha a memória, Mateus 13, versículo 55, apresenta ali a família de Jesus, os irmãos de Jesus e sua família, certo? Em Atos capítulo 1, faz uma distinção, os discípulos, estavam ali os discípulos, os apóstolos e os irmãos de Jesus. Quer dizer, faz a separação, né, das coisas. Certa feita também, a palavra de Deus mostra, em certo momento, em que Jesus está dando um discipulado, reunido com as pessoas, e a mãe de Jesus, com sua família, chega e alguém, os discípulos avisam a Jesus que ela está lá. E ele, certo, a convida depois que ele apresenta o reino de Deus àquelas pessoas. Então esse Tiago, com certeza, acompanhava sua mãe nessas peregrinações à procura do seu filho, que era o Messias, Jesus Cristo, tá? Esse Tiago que escreve essa carta é o Tiago, irmão de Jesus, ok? Queridos, o tema que eu desenvolvi aqui, dentro desse texto da palavra de Deus, no capítulo 4 de Tiago, é o seguinte: a submissão a Deus é o reflexo de quem sabe fazer o bem para seu próximo. É o tema da minha mensagem aqui, ó. A submissão a Deus é o reflexo de quem sabe fazer o bem para o seu próximo. A pergunta que não quer calar, irmãos, uma pergunta que, dentro desse texto, que me deixa inquieto. Eu estava meditando e refletindo nessa pergunta. É a pergunta que Tiago faz no versículo 1. Ele diz assim: de onde está partindo contendas entre os irmãos? Eu resumi assim: de onde ele inicia o capítulo 4 perguntando da seguinte forma: de onde está partindo as guerras, a contenda, a desavença, a facção, a briga, as discussões entre os irmãos? Claro que isso não está acontecendo aqui, mas a gente tem que expor o peixe. Aqui não está acontecendo isso, não é verdade? Mas a palavra de Deus está nos direcionando, mostrando que a realidade da igreja que Tiago estava à frente, desde o primeiro capítulo até este momento da sua carta, que não tinha divisão de capítulo nem de versículo, ele está mostrando que existia um problema muito grande de relacionamento naquela igreja. Ricos humilhavam os pobres, e os pobres, para sua defesa natural, certo, também judiavam um pouco do seu jeito de ser com os ricos. Então havia um conflito dentro da igreja de Tiago, a igreja que Tiago está à frente dela. Existia um conflito muito grande com essa igreja, certo? E aí esse conflito e essa pergunta de Tiago é uma pergunta que ele já sabe a resposta, porque é uma pergunta retórica, é uma pergunta-resposta. Ele diz qual é a causa. E sabe qual é a causa? A primeira guarda isso aí, a primeira causa das contendas e das brigas nessa igreja era das paixões infames. Haviam naquelas pessoas, naquela comunidade, naquela sinagoga messiânica, haviam paixões incutidas nele, infames. Abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo capítulo 3. Segundo Timóteo capítulo 3. Mas eu converter ao Senhor que morreu. Versículo 1. Saibam disto.
saibam isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Então, Tiago ele afirma assim: olha, qual é a causa das brigas de vocês? Paixões infames. Os homens egoístas, pessoas avarentas que tinham na igreja, pessoas que estavam causando problemas por causa das suas próprias paixões. E o que faz causar contenda numa igreja é simplesmente as paixões que estão incutidas no coração e na mente das pessoas. É a vaidade, meu irmão. E vaidade não é aparência. Vaidade não é só aparência. Vaidade, muitas vezes, é o hábito que a pessoa tem de se vangloriar, de se achar melhor que o outro, de achar que a cor dele é mais brilhante do que a do outro, o sangue dele é mais azul. Entendeu? A questão é essa, é que existiam infames paixões incutidas no coração. E quando as pessoas têm problemas com paixões, com carnalidade, como diz lá em Gálatas, no capítulo 5, fala sobre as paixões da carne. As pessoas que não têm essas paixões, cada um no seu egoísmo, cada um na sua questão infame, é lógico que o orgulhoso vai se conflitar com aquele que quer ser vítima. E o que quer ser vítima vai ter conflito com aquele que é soberbo. E o soberbo vai ter conflito com aquele que tem uma moral. E vai ter conflito com aquele que está vivendo uma mentira dele. Você está entendendo? A paixão infame causa o quê? Conflito nas pessoas. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Aleluia, então. A segunda coisa que Tiago registrou na igreja, ele identificou, além das paixões infames, ele viu a cobiça. Ele viu a concupiscência dos olhos das pessoas. Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, acompanha aí na sua Bíblia. Jesus afirmou algo sobre os olhos. Tá? Mateus capítulo 6. (22 e 23). Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Logicamente, o apóstolo Tiago, o discípulo Tiago, estava afirmando essa questão da cobiça dos olhos, certo? Ele estava afirmando isso baseado no ensinamento de Jesus. Ele não estava fazendo uma afirmação, uma acusação contra essa igreja a respeito da cobiça com os olhos, certo? A respeito da cobiça das pessoas, do interesse das pessoas por suas paixões infames. Ele não estava falando isso porque ele acha, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, porque eu penso isso. Não, ele se baseou no ensinamento de Jesus. Jesus está dizendo aí na palavra, porque se o teu e o meu olho for bom, irmão, todo o nosso corpo vai ser luminoso. Você entende isso ou não? Você consegue entender isso? Será que é uma áurea? Será que é uma áurea quando eu tenho os olhos bons, aí de repente surge em mim uma áurea incandescente que as pessoas não conseguem nem me ver, tem que botar um óculos escuro. Será que é isso que ele está querendo dizer? Não, senhor. Tiago, Jesus está falando que os olhos é a janela da alma.
Ou seja, se a pessoa tem os olhos bons, o corpo dela responderá ao que o olho está cobiçando de bom. Ou seja, se a pessoa tem um olho bom, a pessoa tem um conhecimento bom, a pessoa está absorvendo coisas boas de Deus, o corpo dela, a vida dela, as palavras delas vão responder coisas boas de Deus para todos. Ao passo que as trevas também, se a pessoa olha para o outro dizendo, eu acho isso. Olha, eu vi. Tu viu o jeito ali? Entendeu? O corpo dela, a pessoa que se alimenta desse tipo de cobiça, a pessoa que se alimenta desse tipo de coisa, o corpo dela vai responder ao que ela está alimentando a sua alma. Você entendeu? Não tem áurea. Jesus disse isso, irmão. E Tiago está ensinando a igreja. E aqui estamos uma igreja. Estamos aqui como igreja. E nós não podemos ter outro ensinamento. O pastor tem que trazer palavra para a igreja. Então veja bem. Veja bem. Tiago identificou a segunda coisa. A igreja tinha um grave problema. Cobiça. E a cobiça não tem como ser sem for dos olhos. A não ser aquele que é cego e o seu coração cobiça porque alguém falou aos seus ouvidos o que é bom. Mas a gente cobiça aquilo que a gente vê com os olhos. 3. Terceira coisa. E Tiago identificou que partia das contendas, trazia problemas para a igreja, conflitos, brigas. Não tem, a Bíblia está dizendo que eles se pegavam na porrada, né? Não faziam um UFC dentro da igreja. Não tem um MMA. A Bíblia está dizendo isso. Mas havia conflitos, certo? Havia conflitos. E a terceira coisa é, ele denuncia adultério. E do adultério, consequência da paixão da cobiça. Abra a sua Bíblia em João capítulo 8. Ou seja, Tiago, a princípio, nos primeiros versículos, ele faz a denúncia de 3 coisas que estavam acontecendo na igreja que não poderia. E a igreja precisava limpar. A igreja precisava tomar uma providência nessas 3 coisas. João 8, 2 a 5. Vocês lembram dessa história? Muito conhecido. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-no ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Bom, irmãos, obrigado. Irmãos, veja bem, é lógico que a gente já conhece o decorrer desse texto. A gente já sabe o final, foi muito bom para essa mulher. Mas o que é que Tiago está acusando? É que existia problemas de adultério na igreja, existia pecado imputado na igreja. Estava havendo problema de traição, de infidelidade na igreja. E aí, certo? Você vê o que é adultério. O adultério causa, tem uma consequência. O que foi a consequência do adultério dessa mulher? Ela foi exposta para todos verem o seu pecado. Quem é que gosta de passar por uma situação dessa? Ninguém. Nem o nosso Deus quer que a gente passe por uma vergonha dessa, sabia disso? O nosso Deus é tão amoroso que Ele não quer que a gente passe por isso. Mas veja bem como é que a religião agiu nesse momento. Armou contra aquela mulher, pegou, levou a Jesus aos pés de Jesus no templo de Salomão. Levou até os pés dele e disse: Mestre, está aqui, cumpra a lei. A lei diz que Moisés, e é o que dizia: mulher foi pega traindo, tem que descer a pedra sobre ela até matar.
Está vendo a consequência? Ou seja, qual era a consequência que estava para acontecer na igreja que Tiago estava? A consequência era Deus, por causa que Deus é luz e nele não há trevas, ia se revelar todo o pecado que estava naquela igreja. Já estava se revelando pela carta de Tiago. Tiago estava denunciando a igreja. Tiago estava denunciando a igreja. Glória a Deus. 2. Agora vamos para outra questão. No versículo 4 de Tiago em diante. Capítulo 4, perdão, do 8 ao 12. Da carta de Tiago. Vamos voltar ao texto de Tiago. Capítulo 4, versículos de 8 a 12. Vamos pegar esse pedaço agora do texto. Preste bem atenção. Resumidamente, eu coloquei o seguinte item 2. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Como assim? Notou que, resumidamente, Tiago está dizendo: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Então, como é que é a regra divina mesmo? Como é que eu tenho que fazer mesmo? Eu tenho que esperar Deus vir a mim? Eu tenho que aguardar Deus chegar até mim? Não! Eu tenho que me aproximar de Deus e Ele vai se aproximar de mim. Eu tenho que chegar a Deus e Ele vai chegar a mim. A palavra de Deus diz: invoca-me na angústia. Ou seja, eu tenho que procurar a Deus na angústia. Eu tenho que buscar a Deus na angústia. Eu tenho que encontrar Deus nas minhas situações de vida. Você está entendendo? Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Você está entendendo, meu irmão? Não espere. Às vezes você está preso em alguma situação pecaminosa. Você está com problema de vício. Você está com problema de seja lá qual for. Certo? Você não consegue vencer aquele negócio. E você clama a Deus, você fala, mas você fala isso, você fala uma coisa da boca para fora. Deus quer que você seja radical. Você se aproxime de Deus, se pegue a Deus. Se achegue a Ele de todo o seu coração e todo o seu corpo. Sem desvio. Sem pensamentos diferenciados. Sem desvio de pensamento. O problema é que as pessoas estão pensando, estão chegando a Deus, mas com cobiças e pensamentos diferenciados. Isso não agrada a Deus. Nós temos que nos achegar a Deus da forma que Deus quer que a gente se achegue a Ele. Preste bem atenção. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é o quê? É o quê, irmãos? O que é que ele diz aí, Tiago? Se eu vou me aproximar a Deus, o que é que eu tenho que fazer a primeira coisa? Limpar as minhas mãos. Limpar as minhas mãos. Tiago deixou muito claro: limpar as mãos. Pecadores. Sabe lá o que é que esse povo estava fazendo com as mãos dele? O que é que esse pessoal estava fazendo com as mãos deles? O que será? Mas Tiago expõe: limpai as mãos, pecadores. Não porque Tiago se sentia mais santo do que ninguém, não, sabe? É porque Tiago estava recebendo a palavra de Deus pelo Espírito Santo, dizendo: limpem as mãos. Limpem as mãos. E eu me lembrei de um texto interessante de Pilatos sobre esse negócio. Abra aí na sua Bíblia, Mateus 27, 24. Olha o que é que acontece lá sobre esse negócio de limpar as mãos. Mateus 27, 24. Vou ler, viu? Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. Até aí, tá bom. Qual foi o ato de Pilatos? Quanto a pessoa de Cristo, quanto a inocência de Cristo, quanto a pureza de Cristo, porque nenhuma acusação havia sobre Jesus Cristo que pudesse levar ele à crucificação. Qual foi o ato dele? Lavou as mãos. Sabe o que Tiago estava fazendo? Limpem as mãos. Lavem as mãos. Limpem as mãos, porque vocês estão em pecado. Pilatos estava se livrando
da condenação. Pilatos estava se livrando, sabe de quê? Da responsabilidade do sangue inocente. Então, meu irmão, ao contrário disso, mas parecido com isso, a palavra de Deus diz em Tiago aí, na sua Bíblia, se você crê na palavra de Deus, você vai dar crédito à palavra de Deus. Você não vai dar crédito a mim, não. Não se preocupe comigo, não. Crédito à palavra. Não adianta você. Se você der crédito à palavra de Deus, a palavra de Deus está dizendo a você: limpe as suas mãos. Porque talvez, eu não estou aqui abreviando a vida de ninguém, mas talvez você esteja com a vida suja e trazendo condenação para você, porque você está vendo um Jesus que só lhe beneficia, está vendo um Jesus que apenas passa a mão sobre a sua cabeça, você está vendo um Jesus bonzinho, Papai Noel, mas não está vendo Jesus de fato, de verdade, e você é culpado do sangue de Jesus. Limpe as mãos. Limpe as mãos. 2. Quando eu me aproximo de Deus, Ele se aproxima de mim, purificando o coração. Purifique o coração. É a segunda coisa que Ele fala quando a gente se aproxima de Deus. Limpa as mãos, purifica o coração. Purifica o coração e a mente que é dividida. Limpe o coração e a mente dividida. Você fala honra a Deus com os lábios, mas sua mente diz outra coisa. Isso acontece. Pessoas que honram a Deus com os lábios, mas o coração e a mente está dizendo outra coisa. Está pregando perversidade na mente. E a palavra de Deus está dizendo: limpe o coração, que é a alma. Liberte-se da mente dividida. Liberte-se da mente dividida. 1 Pedro 1:22. Abre aí você. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado. 1 Pedro 1:22. Em Jesus, foi ali pela. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Como é que eu consigo a pureza do meu coração? Na Bíblia está dizendo como é que eu consigo a pureza do coração. Peraí, fazendo muitas vigílias? Será que é fazendo horas de oração? Será que é fazendo aquilo que eu penso? A palavra de Deus está dizendo aí, pela obediência à verdade. Obediência à palavra de Deus. E eu alcanço a pureza que Deus quer. O que a palavra de Deus diz para você, meu irmão? O que a palavra diz para você? Diz a você aquilo que você precisa no estágio que você está agora. E você sabe que o Espírito Santo fala na nossa consciência. Você sabe o que é que você precisa, não sabe? Seja obediente à verdade, à palavra. Não tem, olha, com Deus não tem jeitinho brasileiro, não. Com Deus não tem meio termo, não. Com Deus ninguém anda no muro. Porque Deus não vai empurrar, não, mas o diabo empurra para cair mesmo. Obediência à verdade, meu irmão, traz pureza, traz limpeza ao coração. Obediência à verdade. À verdade. 3. Me aproximo de Deus, Ele se aproxima de mim. Eu me aproximo de Deus, Ele se aproxima de mim. Quando me aproximo de Deus, limpo as mãos, limpo o coração. Quando me aproximo de Deus, fico alegre. Foi isso que Tiago disse? Estou doente do pecado, estou caído no pecado, fico alegre quando eu vou à presença de Deus. Tem gente que prega muito isso, né?
Se alegre na presença de Deus. E o povo todo doente e arrebentado. O que é que Tiago diz aí? Entristeça-se. Entristeça-se. Chore. Lamente. Rasgue as suas vestes em arrependimento. É isso que Tiago diz. Lembrei, sabe de quem nesse momento? Eu estava pensando sobre esse texto. Sabe o que eu lembrei disso? Os ninivitas. Jonas, Deus disse a Jonas: Jonas, vai lá em Nínive, prega para os ninivitas. Aí Jonas rebelde, desobediente à verdade, Jonas vai e diz assim: não vou. Um povo que matou os meus, um povo que quase acaba com tudo, um povo que humilhou o meu povo, ele bem nacionalista, ele diz: vou não. Aí na rebelião dele, vai lá no barco e Deus usa a natureza para jogar ele fora do barco. E a mesma natureza vem um peixe grande e engole Jonas. Aí Jonas lá dentro do ventre, da barriga do grande peixe pré-histórico. Aí Jonas se arrepende. O peixe vai e vomita Jonas. Jonas vai cair na praia de Nínive. Jonas cai na praia de Nínive, onde Deus seguiu que ele faz. Chega lá, Jonas veio com o coração endurecido, porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo disse que alguns pregam por amor, outros pregam por inveja, outros pregam por tristeza, mas importa que seja pregado no Evangelho. E aí Jonas vai e prega com aquele ódio, aquela raiva dele. Se arrependam, senão vocês vão todos morrer. Aí com certeza o coração dele está dizendo assim: é bom que todo mundo seja destruído, mesmo que Deus venha e faça como Sodoma e Gomorra, destrua tudo, não fique ninguém. No coração dele, né? Mas ele pregando: vai vir juiz, vai vir juiz, o profeta fazendo isso. Aí Jonas, com muito amor, entre aspas, misericórdia de Deus na vida dele, Jonas vai e se isola lá no alto monte e fica esperando a destruição. Ele lá em cima da nuvens, esperando a desgraça. O que acontece? A Bíblia diz que, o que acontece? A Bíblia diz que os ninivitas, quando ouviu aquilo, ouviu falar do Deus de Israel, ouviu falar que o Deus de Israel dava muitas vitórias e era o Deus verdadeiro, que os profetas anunciavam o juízo, os ninivitas se arrependeram. O arrependimento dos ninivitas foi tão grande que eles rasparam a cabeça, rasgaram suas vestes, colocaram um saco de estopa, fizeram um jejum que nem os animais comiam. Nem os animais comiam. Se eu e você, meu irmão, se nós estamos com problemas com Deus, devemos entristecer, lamentar e chorar. Devemos fazer como os ninivitas, rasgar as nossas vestes, colocar um estopa, raspar a cabeça, não literalmente, mas em posição de arrependimento e dizer: Deus, eu me arrependo, Deus, eu me arrependo, restaura a minha vida, reconcilia-me contigo de novo, Deus, faz de novo aquilo que eu não posso fazer, renova a minha vida, renova comigo aquele amor que tu tinha comigo. Os ninivitas, Jesus falou sobre eles. E quando falou de Jonas também, Jesus disse que uma geração maligna provavelmente vai ver os ninivitas no céu. E nós vamos ver os ninivitas no céu. Olha só, uma nação inteira, no tempo de Jonas, vai estar no céu. Os ninivitas já estão lá. Os ninivitas. 4. Se eu me aproximo de Deus, Ele se aproxima de mim. Eu limpo as minhas mãos, eu purifico meu coração, eu me entristeço, eu lamento, eu choro, eu me arrependo. E outra coisa que ele diz, fantástico, ele diz que a pessoa que está assim, nesse estágio, ele não fala mal um dos outros, versículo 11 e 12, do capítulo 4 de Tiago. A pessoa que tem um coração quebrantado, a pessoa que tem um coração arrependido, uma pessoa que é de Deus, ele não fala mal do outro. Por quê? Porque a
pessoa que está arrependida, quebrantada, a pessoa que está no estágio, desse estágio dos ninivitas, no estágio de arrependimento, de reconciliação com Deus, ele quando vai julgar alguém, ele primeiro olha para si, porque ele está tão quebrantado com Deus, que ele primeiro olha para si e não para os outros. Ele vai primeiramente fazer juízo de si para ver se vai medir o outro. Ele não tem coragem de levantar um dedo contra o outro. Por quê? Porque ele olha para si. Ele olha para si. E ele diz: Deus tem misericórdia. Quem sou eu para estar falando mal de alguém? Porque a gente, quando olha a nossa podridão, quando a gente olha para a nossa natureza, sabe que nós temos uma natureza de pecado lá dentro de nós. Quando a gente olha para dentro de nós, a gente não julga os outros. A gente leva as pessoas a reconciliar-se com Deus. Porque o bem que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo. O que é que Jesus disse sobre isso? Jesus falou muito sobre isso. Na verdade, Jesus relatou que aquilo que você quer que os homens nos façam, faça você primeiro. Isso é evangelho. Na história da carochinha. Ponto 3 para a gente terminar. Ponto 3. Do versículo 13 ao versículo 17 da carta de Tiago. Tiago fala aí sobre a incerteza dos homens. Este não sabe o que lhe ocorrerá. Tiago relata que no versículo 13 ao versículo diante, do capítulo 4, ele relata que o homem não sabe nem para onde vai. Ele não sabe nem o que vai acontecer com ele amanhã. Certo? A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta vem da onde? Vem da boca de Deus. Irmão, nós podemos fazer o maior planejamento nessa igreja. Irmão, nós podemos fazer vários pontos de planejamento, vários projetos, várias ações, e o Senhor dizer assim: primeiro tem que ser a minha resposta, ou sim ou não. Porque o homem faz planos, mas a resposta vem da palavra de Deus, vem da boca de Deus. Sem a resposta de Deus, irmão, nós podemos fazer o plano que for. Faça os planos que quiser. Se Deus não quiser, nada acontece na sua vida. É isso que Tiago estava dizendo para aquele povo. Vocês fizeram muitos planos, vocês fazem muitos projetos, vocês fazem muitas coisas, mas veja bem, poxa, tem que vir do Senhor. Porque vocês não sabem o que, é que vai acontecer. A gente sabe, irmão, o que, é que vai acontecer conosco amanhã. Pode ser que amanhã seja o nosso final. Pode ser que tenha um piripaque amanhã. Seja teu último dia, seja o meu. Seja o momento em que nós vamos ter o privilégio de sorridentes chegar à mansão celestial diante de Jesus. Amanhã pode ser o último momento. Pode ser daqui a pouco, terminou o culto, e você diz assim: eu vou comer aquela pizza, vou tomar aquela Coca-Cola. E pode ser a tua última pizza e tua última Coca-Cola. Pode ser o último filme que você vai assistir. Pode ser a última vez em que você vai tirar a sua roupa, porque você foi sair do culto e vai colocar, sei lá, seu pijama, sua roupa e dormir. Pode ser o seu último momento. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. É o que Tiago diz. O homem faz planos, mas a resposta é do Senhor. Tiago faz um questionamento nesses versículos 13. Ele faz um questionamento interessante. O que é a vida? Parecendo uns filósofos. O que é a vida? Porque o filósofo é assim, ele questiona tudo, o filósofo. Ele diz: o que é a vida? O que é a vida? O que é a vida? E fica aquele vácuo, né? O filósofo fica aquele vácuo, nada sempre faz sentido, mas para Tiago fazia tudo sentido. O que é a vida para você? O que é a vida? Longe dos olhos de Deus. O que é a vida? É nada. A vida longe dos olhos de Deus não é nada. Nada em nós. A vida sem os olhos de Deus em nós, sem o cuidado de Deus em nós, e a menina dos olhos de Deus em nós. A vida da gente não é nada, é um vazio, é um vácuo, é um buraco sem fim.
Não faz sentido. Não sei onde vou chegar, para onde vou, sem Deus. O que é a vida? Sem Deus. Não é nada. A vida sem Deus é. Isso ele diz no versículo 14. Depois ele diz: devemos viver na dependência de Deus, no versículo 15. Meus irmãos, Tiago demonstra a soberania de Deus. Demonstrando a soberania de Deus, porque o homem que não sabe nem do seu dia de amanhã, ele depende da soberania de Deus, para que no dia de amanhã ele possa sobreviver. Quem é o homem? O que nós somos, irmão? Nada somos sem Deus. Nada. Até para levantarmos de manhã, dependemos de Deus, porque o dia de amanhã nós não sabemos. Mas Deus tudo sabe. Deus tudo sabe. Ele também fala: quem vive a vangloriar-se, vive na malignidade. No versículo 16. Quem vive a vangloriar-se, vive na malignidade, pois Deus não quer. Deus quer humildes. Você entendeu? Pessoas que se valorizam, há pessoas que se auto-exaltam, pessoas que querem um show para si, com motivações erradíssimas. Lembre-se disso. Deus, Ele procura o coração quebrantado e humilde. Os que se vangloriam, os que se exaltam, Ele já tem o galardão deles, né? O galardão de quem se exalta, que se vangloria é o quê? A sua própria vaidade e sua própria exaltação. Mas os humildes é que o Senhor procura o coração dos humildes. A estes Deus encontra. Finalmente, ele conclui no versículo 17, e é bom a gente refletir. É bom refletir. No versículo 17 do capítulo 4 de Tiago. É bom refletir isso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Preste atenção aqui. Você sabe fazer o bem? Sabe fazer o bem? Sabe. A consciência da gente acusa, o Espírito Santo mostra. Tiago está dizendo: vocês, com esse povo que ele se refere aqui, vocês que sabem fazer o bem e não faz, estão cometendo pecado aos olhos de Deus. Se a gente nega o bem às pessoas, nós estamos em pecado. E aí, eu esbocei aqui 3 coisinhas só para deixar para vocês. E fazer o bem. As perguntas que eu fiz aqui, para mim serve também. Para mim. Estamos fazendo bem ao próximo? Se eu sei fazer o bem e não faço, a pergunta é: estou fazendo bem ao próximo? Estamos tendo ações que fazem bem ao próximo? Estamos tendo atitudes que fazem bem ao próximo? E a última é uma exclamação, uma afirmação: se não sei fazer o bem a mim mesmo, não saberei fazer o bem ao próximo. Meu irmão, se a gente não se amar, como é que a gente ama o outro? Se eu não me cuido, como é que eu cuido do outro? Se eu não me amo, como é que eu amo o outro? Preste atenção, se você se olha no espelho, você acha a coisa mais triste e horrível do mundo. Como é que você pode fazer o bem ao seu próximo? Se você para em algum momento da sua vida e fica triste, e diz: ó vida, ó noite, ó dia, e aquele espírito de suicídio vem sobre você, e você quer dar cabo da sua vida porque a crise é tão grande que você quer acabar com tudo, dar cabo da sua vida. Eu quero lhe dizer assim:
Porque você não sabe fazer o propósito. Porque você não sabe fazer bem assim. Eu te convido nesse momento, irmão. Baixa a tua cabeça e fecha teus olhos. Eu entreguei a palavra de Deus, ministrei a palavra, simples e pura, com simplicidade e pureza do coração. Não usei vã eloquência para chamar a atenção. Não usei dizeres difíceis para deixar as pessoas sem sentido. Afirmei o texto com suas questões, seus questionamentos do jeito que estão. Agora cabe a você, meu irmão, nessa reflexão que você está aí. Você arrepender-se, limpar as mãos, limpar o coração, libertar-se da paixão infame, do descompromisso com Deus. Liberte-se disso. Isso é pessoal. Não depende de mim não, porque você se perde. Depende de Cristo. Entregue-se a Ele. Faça de fato um compromisso com Deus. Coloque a mão na consciência e diga assim: hoje me entrego, me arrependo por essa mente dividida que tenho, por esse coração traidor, por tantas coisas ruins do que eu falo. Eu me arrependo. Isso, libere-se. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e o poder do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.